Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Erika do canal Simbora Viajar e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre como é a retirada do carro em Orlando. Falar sobre como funciona o check-in, sobre dicas gerais sobre como dirigir, abastecimento, enfim, tudo que eu considero importante você saber antes de retirar seu carro em Orlando. Começando então pelo check-in. Logo que você chega no aeroporto, normalmente as retiradas em Orlando acontecem no aeroporto, justamente porque muita gente já pega o carro e já vai para o centro da cidade, mas lembrando que também tem outras localizações para retirar no centro da cidade. A diferença é que no aeroporto a retirada é 24 horas, então é um ponto bem positivo. E aí você chega do seu voo e você vai procurando pelas placas escrito Rental Cars. E ali vão estar todas as empresas com as quais você retirou e aí depende de onde você fez a sua reserva. A gente, por exemplo, fez a nossa reserva com a Rent Cars, a gente sempre faz com eles, não estou ganhando nada, Rent Cars patrocina nós. E aí, dentro da Rent Cars, como ela é uma comparadora, ela vai te direcionar, dependendo do carro que você escolher ou do modelo que você escolher, para diferentes empresas que fazem. A gente, por exemplo, então, pegou com a Alamo, mas tem diversas outras, como a Europcar, a Sixt, enfim, vai depender do carro e do modelo que você escolher. Dito isso, então você desce para o primeiro andar ali no aeroporto de Orlando, seguindo essas placas do Rental Cars, e aí você vai direto no balcão da sua empresa. Aqui fica uma dica importante, que é você fazer o seu check-in antecipado na empresa que você escolher. Mesmo que você tenha feito com um site comparador, como a Rent Cars ou qualquer um outro, você entra no site da empresa que você escolheu. Se você não sabe, no voucher da sua reserva tem bem certinho ali no ladinho qual é a empresa que você selecionou. Você faz um check-in antecipado, porque aí quando você fizer o seu check-in antecipado, você vai colocar o número do seu voo. Isso é importante porque muitas empresas têm um limite meio curto de retirada do carro. Então eles colocam lá no seu voucher que você tem 30 minutos de tolerância para retirada do seu carro. Só que se seu voo atrasou 4 horas, aí você vai perder seu carro? Então, quando você fizer o seu check-in e você colocar o número do seu voo, eles já vão ir cuidando do seu voo. E caso o seu voo atrase, eles vão levar em consideração esse atraso e aí você não precisa se preocupar. Você pode chegar com calma e ir lá fazer sua retirada que seu carro vai estar lá te esperando. Só vale considerar também quando você chega, principalmente se você chegar com mala e se você tiver que fazer a retirada de bagagem, esperar toda lá na esteira, vale você considerar mais ou menos 1 hora depois a retirada do seu carro. Então, se o seu voo chegou às 10, coloque a retirada para as 11. Feito isso, então, você já fez o seu check-in lá no balcão. Se você já fez o check-in adicional, basicamente lá no balcão, você só tem que entregar seus documentos e pagar a taxa de calção. Nesse caso, na Rent Cars, foi a taxa de calção mais barata que a gente já pagou, que foi no caso de $1. Mas em outros lugares a gente já teve que deixar mais, né? No caso, a gente já pagou na Europa, por exemplo, cerca de 300 euros. Então, vai depender de cada lugar. Vale você considerar isso, levar um cartão de crédito internacional que tenha limite para que, se eles precisarem fazer essa calção, eles consigam e aí você consiga retirar seu carro. Feito então o seu check-in, nós vamos para o próximo passo, que ainda não é a retirada do carro, mas sim uma dica que eu considero muito importante, que é sobre os pedágios. Assim que você terminar o seu check-in, vai ter tipo um caixa eletrônico dentro do aeroporto mesmo, tá? Péssima comparação, mas é tipo um caixa eletrônico mesmo, que se chama Visitor Toll Pass. O que é isso? Ele é um sistema de pedágio, em que ele vai te dar uma tagzinha para você pendurar no seu carro, no retrovisor do seu carro, e aí ele vai te cobrando automático dali. E como é que esse Visitor Toll Pass funciona? Basicamente, você tem que fazer um cadastro, e aí você pode fazer ali na hora, quando você chegar, ele vai te dar um QR Code, você baixa o aplicativo, e aí você faz o seu cadastro, ou você faz antecipadamente no Brasil. Já baixa aqui, já faz o seu cadastro, e aí você tem que pôr um cartão de crédito. A gente colocou nosso cartão de crédito da Nomad, cartão internacional, e aí você vai ler o QR Code assim que você chegar com o seu cadastro já feito. Eu acho melhor fazer antes, porque daí você já poupa tempo. Lê o seu QR Code e aí ele vai gerar a tag. Essa tag ela tem um custo de $10, mas depois ele é revertido, ou seja, descontado no que você gastou. Então você não precisa pagar pela tag, é só uma maneira de eles garantirem que depois você vai devolver ela. E por que isso é uma vantagem? Porque muitas vezes as empresas, elas cobram valores muito caros para te ter o pedágio, e querendo ou não, você precisa ter uma forma de cobrança de pedágio, só que às vezes eles cobram, por exemplo, $10 por dia. Isso é um valor muito absurdo, porque ali com esse Visitor Toll Pass, a gente chegava a gastar $1, $1,60 e poucos por dia, quando gastava, porque dependendo da rota que você fizer, você nem vai pagar pedágio.
Então, para que ficar pagando uma taxa de $10 diárias se você pode pagar só o que você realmente usar no pedágio e ainda ser um valor muito abaixo? Só lembrando então que você precisa fazer a devolução da sua tag. Então, quando você voltar para o aeroporto, você pode colocar nesses mesmos caixas que tem ali, ou fora, logo depois quando você devolver o carro, você vai passar por umas caixinhas menores e aí tá tipo escrito bem devolução ali. E aí tu vai lá e tu coloca a tua tagzinha dentro e depois ela vai contabilizar no teu aplicativo, vem tudo certinho descontado. E aí no nosso caso, por exemplo, a gente gastou $12,40 os 11 dias inteiros na viagem. Aí ele faz o desconto desses $10 que tu já pagou inicial e cobra mais os $2,40 que faltaram. Além disso, também a gente sempre considera contratar um seguro. Eles têm sempre o seguro pelas empresas, então contratar aquele seguro que inclui às vezes batida contra terceiros, enfim, porque é um pouco mais caro, mas eu acho que não vale a pena todos os estresse, e aí se você precisar, você tem essa mão. A gente sempre paga para não usar, mas se precisar, já tá contratado. Muito bem, próximo passo agora, então, finalmente a retirada do carro. E aqui eu me impressionei positivamente, porque todas as outras retiradas de carro que a gente fez, a gente chegava no lugar, e aí tu já tinha alguém te esperando ali, e aí eles trazem o carro e aí tu sai com aquele carro lá mesmo. E ali não, ali tu já entra numa garagem e ela tá separada por categorias. Então, por exemplo, se você pegou carros de pequeno porte, ou SUVs e carros de grande porte, ou caminhonetes e minivans, e aí tá separado com as plaquinhas certinho, e aí tu vai na categoria que tu escolheu, na categoria que tu contratou pela tua empresa. E aí tu pode literalmente escolher o carro que tu quiser. A chave tá literalmente ali em cima do volante, tu pode simplesmente, se quiser fazer um test drive no carro, dar uma volta ali dentro da garagem. Não pode ser dentro da garagem, né? Mas tu pode escolher, sentar, abrir o carro, ver se o banco tá bom, se o porta-malas é o suficiente pro que tu esperava. Então eu achei isso incrível. Não tem ninguém ali para fazer vistoria, mas eu sempre indico que você dê uma olhada geral no seu carro. Se tiver algum amassado, alguma batida, alguma coisa assim, já bate uma foto, porque na volta, quando você for devolver, vai ter gente para receber ele, e aí você mostra que aquilo já estava ali, que não foi culpa sua. E aí depois, então, que você fez todo o seu test drive, você escolheu entre diversos carros que tinha ali, acho que tinha uns 10 carros ali, a gente pôde escolher o que a gente queria. É só você literalmente embarcar dentro do carro e sair. E aí, quando você for sair, você entrega o voucherzinho da sua empresa com a CNH que foi cadastrada. E aí, eles vão fazer como se fosse um check-out do seu carro. E aí, você tá livre para ir, você vai usar o seu carro a viagem inteira. Falando agora um pouquinho sobre dicas gerais sobre como dirigir nos Estados Unidos. No geral, é muito parecido. As estradas são muito boas. Eu gostei muito de toda a organização das estradas em Orlando, as placas, tudo funciona muito bem, é muito bem sinalizado. Eu achei incrível. Mas tem algumas dicas que eu considero imprescindíveis você saber antes de você ir, porque acabam gerando multas. A primeira, então, é que você pode fazer a conversão à direita, caso você pare numa sinaleira e a sinaleira estiver fechada para você. Você pode fazer a conversão à direita mesmo com a sinaleira fechada. O que é isso? Então, vamos supor que você chegou no sinal e você vai virar à direita. Sinaleira na frente está fechada. Você para antes, não pode simplesmente só ir. Você para antes, dá uma conferida, porque às vezes estão vindo carros, e aí você vai seguindo pela direita mesmo com a sinaleira fechada. Isso é uma coisa que é um pouco estranho pra gente, porque a sinaleira literalmente está fechada, mas é uma coisa que você pode fazer e que não vai te gerar multa. A não ser que, e aí vem um ponto importante, que tem uma placa que tá escrito No Turn on Red, que significa não pode virar no vermelho. E aí, mesmo que esteja vermelho, mesmo que você queira fazer a conversão à direita, se você fizer isso, você vai levar uma multa. Então, vale cuidar quanto a isso. É uma plaquinha branca, ela tá bem explicadinha ali. Vale você já, se vir a palavra red, já para, qualquer coisa bota no Google Tradutor para ter certeza, mas é basicamente isso, as conversões à direita são permitidas, a não ser que tenha essa placa. Outra dica que acaba gerando multa, que a gente acabou não experienciando, será que é assim que se fala? Enfim, que a gente acabou não vendo, é o caso dos ônibus escolares. O que acontece? Os ônibus escolares, principalmente nessas rodovias maiores, tu acaba não vendo isso porque os ônibus não param. Mas quando você sai para os mini centrinhos que tem dentro de Orlando, quando for dias da semana, os ônibus estão funcionando. E aí, assim que eles pararem para as crianças descerem, vai abrir uma placa de pare na lateral do ônibus. E aí você precisa parar realmente. Onde você estiver, você para. Porque isso significa que vai ter uma criança que vai descer e ela provavelmente vai atravessar a rua ali onde estiver. Caso você não pare, isso também gera uma multa
bem grave, então vamos evitar tudo que seja de multas nos Estados Unidos. Um outro ponto muito importante é que as placas de pare, elas têm que ser respeitadas. Não é que nem aqui no Brasil que a gente vai parando, vai indo um pouquinho pra frente, vai dando uma olhadinha e qualquer coisa vai. Não. Quando você vir uma placa de pare, você literalmente para atrás da faixa, dá uma olhada, mas para mesmo, tá? Não é só uma paradinha. Para ali, aí dá uma olhada pros lados e aí você pode ir seguindo, fazendo no modo brasileiro, devagarinho, e fazer o que você precisa fazer. Mais uma dica aqui é quando tu for estacionar nas lojas, no mercado, enfim, é tu estacionar com a frente do carro e deixar a bunda pra rua, assim, do carro. Porque muitos carros não tem placa na frente, tem só atrás. Então, para evitar que leve uma multa, é melhor deixar ele para trás mesmo, normal, logo que tu entra e estacionar. Porque é uma coisa que a gente faz no Brasil, né? A gente estaciona de ré para depois já sair. Então, não façam isso aqui. Olha só, nosso carro alugado aqui, ó. A frente não tem a placa e aqui atrás daí tem. Muito bem, de dicas sobre dirigir, basicamente era isso. O resto funciona praticamente tudo como no Brasil. É muito tranquilo dirigir lá, tudo, principalmente nas principais rodovias, são pistas triplas, até quádruplas. É muito bom dirigir nos Estados Unidos, muito tranquilo. Sem contar que é muito divertido, porque os carros são totalmente diferentes, os caminhões são incríveis. É muito legal, uma experiência que você deve fazer, porque eu achei muito melhor do que, por exemplo, andar de Uber, porque os Ubers funcionam, tanto a Uber quanto a Lyft funcionam nos Estados Unidos, só que você acaba gastando muito mais do que se você fosse alugar seu carro. E aí a gente entra no próximo tópico, que é o abastecimento. Como é que funciona para abastecer nos Estados Unidos? Muita gente já deve ter visto que não tem frentista, que você tem que abastecer por conta própria. E realmente é assim. Sempre vai ter alguém ali que pode te ajudar. Aconteceu com a gente um dia porque a gente acabou indo num posto que só aceitava cartões americanos e aí a moça nos ajudou, então é super tranquilo. Mas caso você queira ser independente, caso você queira saber como as coisas funcionam para você tentar sozinho, eu vou te explicar aqui como é que funciona para abastecer. Para você abastecer direto na bomba, sem precisar entrar lá dentro na coisinha de conveniência, você vai estacionar o seu carro, bem como se você faz no Brasil. Você vai colocar o seu cartão de crédito antes na bomba e aí ele vai ver se você tem saldo. O cartão de crédito que eu digo pode ser o da Nomad também, tá? Não precisa ser um cartão de crédito internacional. O nosso da Nomad funcionou as 2 vezes que a gente abasteceu. E aí ele vai conferir se você tem saldo. Visto que você tem saldo, você vai escolher entre as octanagens que estão lá disponíveis. A gasolina comum é a octanagem 87, que é a mais barata. Tem a 89, enfim, vai aumentando conforme você quer a gasolina mais premium, sei lá, assim que se chama. Aditivada, não sei se tem aditivada lá. Mas a gasolina comum, a que você vai abastecer, é a gasolina 87. Aí você colocou o seu cartão, ele vai liberar então esse abastecimento para você. Você vai clicar no 87 e aí ele vai liberar a bomba. Você tira a bomba e você coloca dentro do coisa do carro. E aí você pode clicar na travinha que tem ali e deixar ali abastecendo até que ele enche o tanque, se essa for sua vontade, ou senão você para quando você quiser. E aí ele vai aparecer o valor ali na tela e aí ele já vai descontar direto no seu cartão. Então você não precisa mais colocar o cartão para cobrar. A cobrança já vem depois porque você já colocou o cartão antes. Caso você queira encher o tanque, que era uma dúvida que eu tinha, é só deixar ali. Quando ele terminar de encher, ele vai travar automaticamente, então não vai ficar escorrendo, vai dar tudo certo. Agora, caso você queira pagar em dinheiro, isso daí só vai funcionar lá dentro. Então como é que funciona? Você vai lá na lojinha, no coisa de conveniência, e você vai dizer para a pessoa que está trabalhando lá que você quer colocar, vamos supor, $50. Ela vai te liberar na bomba que você tá, então você tem que lembrar de olhar o númerozinho da bomba que tá em cima. Por exemplo, a bomba 18, ela vai liberar $50 para você. Aí você vai lá, você vai colocar a bomba para encher no carro, e vamos supor que você gastou só 40, porque você não tem como ter certeza de quanto você vai gastar. Vamos supor que você gastou só 40. Você vai voltar lá dentro e a moça vai te dar os $10 em troco de volta. Agora, se você quiser fazer esse mesmo esquema, se você quiser ir pagar lá dentro, porque você tem medo de pagar ali fora, enfim, mas se você quiser fazer isso no cartão, aí já é um pouco diferente. Porque você vai pedir o mesmo valor de novo, vamos supor os $50, você vai voltar lá fora, você vai abastecer o seu carro e vamos supor que deu os mesmos 40. Você vai voltar lá na loja e ela não vai te devolver em dinheiro, porque você pagou em cartão. E aí o que ela pode te oferecer, a pessoa, né, que eu quis dizer, pode te oferecer em voucher dentro da loja. O que eu não acho muito bom, porque vamos supor que você tenha posto, sei lá, 40, tinha pedido 40 e deu 20 só. Você vai ter que gastar $20 dentro da loja e às vezes você nem queria comprar lá.
Então eu acho que vale muito mais a pena você colocar o seu cartão ali fora, fazer tudo por conta ali fora e qualquer coisa pedir ajuda pra alguém, que alguém com certeza vai te ajudar, e aí você não fica com esse esquema todo de vai lá dentro, pede troco de volta e fala a bomba, assim você faz tudo sozinho e eu prometo que vai dar tudo certo, que é bem tranquilo. Muito bem, e para terminar a nossa viagem, então infelizmente chega a hora de devolver o carro. Como é que funciona? Quando você for colocar a devolução do carro, você coloca o seu terminal normal ali que você vai. E aí, quando você estiver chegando lá, vão ter placas da mesma forma como você entrou. Vai ter quando você estiver indo devolver seu carro, que vai ter escrito Rental Car. E aí você vai seguindo essas placas e ela vai te dar certinho o terminal que você tem que seguir. E aí, quando você estiver chegando na garagem, que seria da devolução, você tem que ficar prestando atenção, porque ele vai te dar a direção pela locadora que você contratou. Então, no nosso caso, a gente contratou a Alamo e a gente foi procurando justamente a Alamo. E aí, quando você for entrar, caso você entre errado, você vai perceber que tem tipo uma catraca, como se fosse, e ela não vai abrir caso não seja a sua locadora. Então, você tem que ir no lugar certinho. Aí a gente procurou então a Alamo, passou pela catraca e aí eles vão vai ter alguém direcionando ali para você estacionar seu carro. Você estaciona seu carro, vai ter alguém que vai receber o seu carro, ele vai dar uma olhada geral, perguntar como é que foi, se deu tudo certo. Você confirma que deu tudo certo, que tá, enfim, tudo ok com o carro. Se tiver tido algum problema, alguma coisa assim, você já avisa para essa pessoa. Se a culpa não foi sua e você fez a vistoria antes e já tinha aquela foto que eu tinha comentado no início do vídeo, você já mostra para a pessoa para que você não tenha cobranças inesperadas. E aí pronto, você pode descer do seu carro e você já vai estar na frente do terminal, ou enfim, você vai se deslocar pro terminal que você precisa ir. Só lembrando que antes de você entrar no portão, antes de fazer o seu check-in, devolva o seu negocinho, da sua tagzinha do pedágio. Não esqueça disso, a gente quase esqueceu. Tive que descer lá atrás dela de novo, porque ela não tem ali no andar onde você faz o check-in, onde você passa pelo raio-x, então você tem que descer ali onde é que você devolve o carro. Então é uma dica importante, lembre de devolver a sua tag. E sobre dirigir em Orlando é basicamente isso, pessoal. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu fui pesquisar coisas e eu achei informações perdidas e eu achei que ficava melhor concentrar tudo em um vídeo só, que eu acho que fica tudo mais simples, ainda mais em ordem cronológica, que daí você consegue se organizar, já deixar esse vídeo salvo aí também, caso você esteja indo para Orlando. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar teu like. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui que vai ter vídeos falando sobre os parques, sobre dicas gerais, tudo que você precisa saber. E nesse vídeo então era isso, pessoal. Um beijo, tchau!